Não sou padre nem pastor, apenas estudo Bíblia com inteligência artificial para te trazer uma visão imparcial. E aí, como é que você tá? Na paz? Tranquilidade? Vamos falar hoje capítulo 37 e 38 de Gênesis. No 37 você começa a acompanhar ali a história de José, né? Um jovem que tinha 17 anos, era o penúltimo filho de Jacó. Aí começa a história dos filhos de Jacó ali, e José era o favorito de seu pai. E isso ficou evidente quando Jacó lhe deu uma túnica colorida, um presente especial que simbolizava ali não só amor, mas também a preferência de Jacó por ele. Era uma túnica rara, provavelmente bem cara, né, na época, e ele dá para esse filho. E essa relação de favoritismo acabou gerando um grande problema. Os irmãos de José, os outros 11 irmãos, começaram a sentir uma profunda inveja. 10, né, que o mais novinho não. Tinha muita inveja dele, né, e essa inveja se transformou em ódio. José também era um jovem que tinha sonhos, e não eram sonhos comuns, eram visões que Deus dava para ele. E ele era muito inocente, contava isso para os irmãos. Um dia, por exemplo, ele sonhou que esses irmãos estavam se curvados diante dele, representando ali 2 feixes de trigo, e todos estavam em volta dele. Depois sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante a ele também, e ele compartilhou, inocentemente compartilhou isso com os irmãos, que ficaram indo com mais raiva e mais ressentimento dele. E aí, né, eles interpretavam isso como arrogância. Só que José, na verdade, estava apenas compartilhando aquilo que Deus estava revelando para ele. E aí, um determinado dia, Jacó, seu pai, pediu que José fosse com os irmãos, né, para cuidar de rebanhos que estavam em outro lugar. E aí, quando os irmãos viram essa oportunidade, né, de sair para longe com José, eles começaram a planejar como poderiam se livrar de José. No início, eles queriam matá-lo. Só que Rúben, o irmão mais velho, interveio. Falou assim, vamos só jogar ele na cisterna vazia, num poço ali, né? E deixa o pau quebrar aí. Só que o que ele queria? Voltar mais tarde para resgatar. Porém, quando o Rúben estava ausente, os outros irmãos decidiram vendê-lo como escravo. Falaram, não vamos fazer um dinheiro com ele, não vamos deixar ele para morrer não, vamos vender como escravo. Estava passando os ismaelitas rumo ao Egito, venderam como escravo. Aí Rúben voltou, ficou devastado, porque ele já não estava mais lá, né? E aí, para esconder o que fizeram, o que os irmãos fizeram? Eles pegaram ali a túnica de José, mancharam com sangue de um animal e chegaram lá para o pai dele, Jacó, e falou, ó pai, o que aconteceu? Algum animal pegou ele, alguma fera. E o pai ficou devastado. Olha o nível de loucura, de ruindade, né, dos irmãos dele. Enquanto isso, José foi levado ao Egito, né, onde foi vendido como escravo para um oficial chamado Potifar. Nós vamos ver mais sobre essa história aí, que é linda, nos próximos capítulos. Aí vai mostrar como que a inveja e o ressentimento pode destruir as relações familiares e levar a decisões terríveis, né? Inveja e ciúme vindo de casa. Só que também Deus lembra como que ele pode transformar situações difíceis em algo muito maior. E aí depois nós vamos para o capítulo 38, a narrativa muda, né? Sai da história de José, vai para a história de Judá, né? O irmão de José ali, ele teve ali, né, filhos, e aí vai contar a história da nora dele, Tamar, que ela casou primeiro com um dos filhos dele, que era Er, e esse filho era muito mau, ele era muito mau aos olhos do Senhor, e ele morreu, né? De tão ruim que era, o Senhor tirou a vida dele. E aí o segundo filho dele, que era Er, deveria, pela tradição, casar com ela, né, com a viúva, para gerar descendência. O primeiro filho que ele tivesse com ela, seria considerado filho do Onã, que morreu. E ele não quis fazer isso, ele derramava o sêmen em terra, que fala na Bíblia. E ele era muito ruim também, ele era muito mau. E Deus também ceifou a vida dele, né? E aí ele tinha um terceiro filho, que era pequeno. E aí Judá falou, quando ele crescer eu vou te dar. Mas Judá tinha medo, falava, não vou dar, porque se eu passar ele para Tamar ali para casar com ela, meus 2 filhos casou com ela já morreu, ele ficava com aquela coisa na cabeça, né? E se ele também casa, eu vou perder meu último filho, né? E não enrolou Tamar. O que ela fez? Para ela não ficar ali, né, viúva, sem nada, ela se disfarçou de prostituta e foi ter um encontro com ele. E Judá engravidou ela, né? E inicialmente, depois que descobriu que ela ficou grávida, ele queria matá-lo, né? Falou, nossa, ela é uma prostituta. Só que foi com ele, né? E aí ele falou, não, ela é mais justa do que eu, porque eu não ia dar meu filho para ela, né? E eu prometi não ia dar. E ali dessa genealogia veio Jesus, né? Como é que Deus trabalha mesmo nos homens ímpios, né? Todos nós somos pecadores e Deus trabalha. Mesmo, né, a gente falhando, mesmo Judá estava lá no meio dos irmãos que venderam o José para Egito, mas está na descendência de Jesus. Deus trabalha no meio de falhas humanas para cumprir seus propósitos. Porque se fosse olhar quem era bom, não tem um homem sequer justo, né? O que a gente pode aprender com esses capítulos? Primeiro, que a inveja é destrutiva e deve ser combatida com gratidão e generosidade. A história de José que nós vamos ver para frente, ela é maravilhosa, nós vamos ver de perto. Segundo, que Deus é soberano, ele pode transformar situações mais difíceis em algo grandioso. E terceiro,
que Ele é um Deus de graça, capaz de redimir os nossos erros e nos dar uma nova chance, mesmo se nós somos pecadores, se nós não estivermos fazendo nada certo, né? E vamos orar então, que Deus venha a nos abençoar. Senhor, usa-nos, Pai, assim como o Senhor usou José, dá-nos sonhos, Pai, entrega pra gente, Pai, visões, ensina a gente a ser generoso, Pai, tem misericórdia na nossa vida, poupa, Pai, a nossa vida e usa-nos, Pai, para que a gente possa fazer parte dos Teus planos, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Obrigado aí por você estar acompanhando esses vídeos. Compartilha, comenta aqui embaixo se tem algo que fez sentido para você, né? E que Deus abençoe sua vida de forma grandiosa.